Boa tarde, boa noite, bom dia, seja lá onde você estiver. Obrigado por dar a oportunidade da gente compartilhar com vocês conhecimento, as luzes de dois convidados muito ilustres. Adolfo Braga Neto, super conhecido, mediador, presidente do Conselho do IMAB e também membro da Comissão de Ética do IBPC, que é o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Boa tarde, Adolfo, obrigado pela presença. Graziela, Jorge, fez a ponte aí com o Adolfo, também advogada, mediadora extrajudicial formada pela ESA do Rio Grande do Sul, e atua fortemente aí, tem capacitação em práticas colaborativas, e eu, juntamente com o Ivan Severo, meu querido amigo, vamos bater um papo aqui com esses dois ilustres convidados a respeito das práticas colaborativas, da advocacia colaborativa, e eu já começo, né, perguntando do que realmente se tratam as práticas colaborativas e como é que isso entra no dia a dia dos advogados, das partes, das pessoas que se interessam. Então, eu vou começar pelo Adolfo, gostaria depois que a Grazi fizesse algum comentário adicional e a gente faz um bate-bola aqui, o Ivan vai entrar na sequência e mais uma vez obrigado. Obrigado, Ricardo, obrigado, Ivan, obrigado, Graziela, por ter intermediado essa conversa conosco. Para nós é uma grande alegria, acho que deveria até iniciar pela Graziela, uma grande alegria estar aqui com vocês, retomar contato com os amigos e parabenizar pelo trabalho de divulgação que estão fazendo. E acho que essa conversa tem até uma segunda intenção da nossa parte de convidá-los para estar conosco nesse movimento das práticas colaborativas. Na verdade, práticas colaborativas têm uma história totalmente diferente. Vocês que são mediadores, nós todos que somos mediadores, mediadora e mediadores, né? É uma história um pouquinho diferente do contexto da mediação, né? Isso partiu de um advogado americano, depois a Graziela complementa, por favor, e que percebeu o quanto era desgastante para as pessoas envolvidas no conflito o processo judicial, né? O quanto promovia prejuízos para as pessoas, dificultava a vida delas e, ao mesmo tempo, ele, como profissional, se sentia frustrado. E aí falou, não vou mais litigar. E aí passou a pensar numa lógica onde a base é a possibilidade do que assessorar os clientes e assessorar de uma maneira ampla para que cheguem num consenso e não precisarem do contexto judicial ou de judicializar ou do conflito se transformar em litígio, né? Que acho que vocês conhecem muito bem. E aí passou a desenvolver isto e aí viu que ele não poderia trabalhar sozinho, né? Que pressupunha a possibilidade do que também os outros profissionais conhecerem. E aí tem uma vertente que, no contexto da mediação, é base nas práticas colaborativas também, que é a interdisciplinaridade, né? Tem um viés no qual tem um componente, as pessoas, em função do momento que estão vivenciando, em função da crise, muitas vezes não têm a clareza de componentes técnicos que seriam necessários para uma tomada de posição. Então, nasceu a possibilidade do quê? Conviverem com, além de pessoas que vão trazer o aspecto jurídico, não judicial, mas jurídico, e também profissionais que, eventualmente, possam auxiliar numa perspectiva de pensar conjuntamente e conscientizando, aí a vertente dos profissionais da área de saúde mental, que são super bem-vindos na prática colaborativa, e também, eventualmente, questões econômicas que são inerentes. Então, um consultor que possa auxiliar nos aspectos econômicos que possam promover uma melhor tomada de decisão, né? Então, com isso nasceu um movimento, ele remonta
ele é mais recente do que a mediação, ele é da década de 90 nos Estados Unidos, né? E nós conhecemos também aqui no Brasil, por termos contato com pessoas que tiveram uma formação lá fora, fez sentido para nós e começamos a trabalhar e difundir até que nasceu o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas, que nós tivemos a honra de estar gestando a comissão de ética e gestando um código de ética para os profissionais, né, Graziela? Exatamente. E dentro do que tu falaste, né, esse advogado, que é o Stuart Webb, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, ele observou assim que mesmo que ele obtivesse vitórias nos processos, que era bem dentro da área de família que ele atuava, as crianças elas sempre saíam muito prejudicadas, né? Então ele tomou assim essa decisão, olha, não vou mais atuar em nenhum tribunal, e isso é uma das características e vantagem também para advogado, porque esse processo ele não corre perante o foro, ele vai correr dentro do escritório do próprio advogado, né? E aí, o método em si, ele foi tão rico, né? Ele foi ganhando amplitude, porque esses profissionais que estavam trabalhando na área de família viram o quanto era benéfico também para questões na área civil e empresarial. Então, questões, né, de divergência entre sócios na área de direito societário, no âmbito civil, enfim, então tudo foi ganhando uma maior amplitude, que se viu as vantagens que se tinha em relação a um processo confidencial, né, fora dos tribunais, autocompositivo, em que as pessoas poderiam dizer como que queriam resolver as suas questões, e muitas vezes tomadas por uma forte emoção, abalados, mas tendo um respaldo, tendo um apoio para essa tomada de decisão de um profissional de saúde mental, trabalhando de uma forma integrada, né, com os advogados. Então, a gente sabe que as questões que estão envolvendo um contrato ou qualquer negócio, ela tem o quê? Tem um interesse que está por trás, objetivos, metas, enfim, e tem também essa questão emocional. E muitas vezes, por não ter como trabalhar essa questão emocional, tu não consegue concretizar um negócio, ou até mesmo tu não consegue colocar o fim em relação ao negócio, ou discutir alguma cláusula sobre o negócio. Então, o profissional de saúde mental, ele pode trazer esse apoio para te lidar com essa situação. Ele não vai estar fazendo uma terapia, seria como se fosse um coach. O Conselho de Psicologia não autoriza, né, a utilização dessa expressão, mas é um trabalho focado naquele objetivo, né, do interesse, daquela demanda ali, para que consiga lidar com aquela situação, enfim, que está no âmbito do conflito emocional. Certo. Ivan, algum comentário, alguma pergunta queira fazer? Sim, estava com o microfone desligado. Me parece, e aí quem me conhece sabe que eu sou mediador, mas não venho da área do direito, venho da área da publicidade, e eu estou sempre pensando nessas coisas todas com a mente de um cliente, né? Não de um advogado. Né? E isso me parece um tipo diferente de advocacia, né? Uma prática completamente diferente da usual. Eu pergunto para vocês, um advogado que queira se trabalhar com advocacia corporativa não, né, colaborativa, ele precisa passar por uma formação ou ele simplesmente decide, eu vou receber as pessoas aqui, nós vamos conversar, vamos resolver em casa. Como é que funciona isso? Né? Eu, de repente, advogados, eu vou fazer isso. Que tipo de especialidade eu tenho que ter? Que tipo de formação eu preciso buscar? Porque me parece que isso não é uma coisa assim de eu virei a chave e transformei de um advogado litigioso num advogado colaborativo porque resolvi.
né? Me ajuda, Graziela? Sim, claro. Todo mundo gosta muito de falar, até mesmo na mediação, os mediadores, que bom que nós temos aqui, né, um advogado colaborativo, como se o colaborativo fosse uma pessoa que auxilia, que colabora, enfim, mas a prática colaborativa, ela é um método estruturado. Então, quando tu vai trabalhar dentro, né, na mediação, por exemplo, tu tem que conhecer as regras da mediação. E dentro de uma prática colaborativa, tu também vai ter que conhecer quais são as regras dessa prática colaborativa. Então, se recomenda fortemente que os advogados interessados façam uma capacitação em práticas colaborativas para poderem conhecer, saberem como que vai se desenvolver, né, todo esse procedimento. Tem, inclusive, treinamentos, treinamentos que são feitos, não é só uma informação meramente intelectual, né, mas tu passa pela vivência, pela experiência de estar uma simulação de caso, de tu estares experimentando isso. Mas também não é um impeditivo para um advogado que não tenha feito capacitação, mas queira participar de um processo colaborativo. E aí, o que vai caracterizar esse processo colaborativo? É que ele assine um termo de participação, e esse termo de participação ele tem 3 cláusulas obrigatórias, né? Uma cláusula é a cláusula de não litigância, ou seja, nós não vamos litigar, não vamos tratar disso no processo judicial, vai ser fora do âmbito judicial. E essa não litigância, ela vai até mesmo que tu não fique dentro de uma mesa de negociação dizendo assim, não, se tu não acordar dessa forma, então eu vou ingressar com uma demanda judicial. Então, é realmente um âmbito que tu cria um espaço de segurança sem essa ameaça, né? Então, isso é a primeira cláusula de não litigância. A outra cláusula é de transparência e boa-fé, porque aquelas pessoas que vão participar, né, de um processo colaborativo, elas têm que estarem cientes de que são elas a protagonista, não é o advogado fica ali como um assessor, e que ela tem esse dever de trazer todas as informações que sejam relevantes e importantes, que vão propiciar a tomada de decisão da outra parte, essa clareza, né, que não fique nada omitido. Então, tudo que tiver conexão com a tomada de decisão é importante que seja revelada. Então, tu não tens a possibilidade de ficar com uma carta na manga, né? E dentro dessa mesa de negociação, tu também não vai estar fazendo uma barganha, né? Então, tu tens aí essa segunda cláusula. E a terceira cláusula que se fala é a cláusula de retirada, que se diz o seguinte, olha, se eu não entrar, se não chegarmos a esse acordo, se não fizermos uma composição e tiver necessidade de dar prosseguimento num processo judicial, então, eu que atuei como profissional colaborativo, não só o advogado, mas caso tenha esses outros profissionais que tenham integrado a equipe, conforme a necessidade do caso, todos devem de se retirar desse processo. Então, não dá prosseguimento, não vai atuar perante o judiciário. Isso é basicamente o que caracteriza o processo colaborativo. E agora, Adolfo, puxando brasa para o nosso assado, no site do IBPC, lá tem os padrões éticos, né? Os padrões éticos têm lá os princípios das práticas colaborativas, que são os norteadores, mas ele também tem as informações técnicas a respeito do desenvolvimento desse processo, antes, durante e depois, e também a própria orientação, não só aos profissionais, como aquele cliente que está participando do processo colaborativo, que no judiciário a gente falaria de parte, né?
Nas práticas colaborativas, a gente está falando em participantes. Adolfo, Deixa eu por favor. apimentar um pouco esse debate aqui, porque eu tive uma experiência, né, de morar nos Estados Unidos, e lá eu lembro de ter visto uma apresentação só sobre advocacia colaborativa, e me chamou muita atenção que um dos pontos centrais da apresentação era exatamente destacando o modelo de contratos de honorários, né, onde existia essa cláusula de não adentrar num eventual litígio se caso não se viabilizasse um acordo, né? Ou seja, agindo de forma absolutamente corporativa, né? E lá, uma questão que eu percebi cultural, né, é a questão ética, que é muito forte, né? A questão da reputacional, né? Que isso, se um advogado se diz colaborativo e em um dado momento deixa de ser, isso pega mal, ele é visto de uma forma negativa no mercado, então que se queima o filme, para usar uma expressão mais singela, né? E aqui no Brasil a gente sabe essa questão ética, até aproveitando, né, a presença aí do Adolfo, falar um pouco disso, né? Como é que a gente lida com essas questões éticas e preserva, né, essa missão, esse papel, esse diferencial de uma prática colaborativa, sem contaminar esses aspectos aí, ou preservar, melhor dizendo, esses aspectos éticos. Então, como é que se trabalha isso para criar uma nova forma, né, uma nova vertente da advocacia? Daí, Ricardo, a importância da capacitação, que nós reputamos fundamental para ter essa conscientização. Porque nós, na graduação, acho que aí você conhece melhor que eu, não é o caso do Ivan, porque é de outra área, mas nós somos treinados para a guerra, nós somos treinados para o litígio. E criar um ambiente onde eu possa argumentar e favorecer o meu cliente, numa intenção do quê? Não somente de defendê-lo, mas protegê-lo. Né? Então, isso passa uma ideia de quem não é litigante é fraco, né? Não é um advogado combativo, ele é fraco, não necessariamente, não é? Exatamente. E aí, no contexto das práticas colaborativas, isso desvirtua totalmente. Então, é importantíssimo. Primeiro ponto é para o profissional do direito ter clareza que ele não tem mais o que ele está acostumado do plano B. Né? Porque sempre é a tentativa de, olha, se não der certo aqui, a gente negocia, né? Se não der certo aqui, vamos para provar, o juiz vai decidir, né? O que é muito comum. Né? Isso não existe para o profissional colaborativo. E, puxando por ele, isso também vale para os outros profissionais. Porque, assim como o direito, a psicologia, ou, eventualmente, o administrador, que, eventualmente, é um profissional que vem colaborar com a questão dos valores, eventualmente, e pode ser um financeiro, pode ser vários profissionais, tem esta lógica também. Né? Também posso assessorar durante um processo judicial, não existe. E aí vem um comportamento, uma cultura totalmente distinta, e aí reforço que nós estávamos falando a partir da pergunta do Ivan, a importância da capacitação, porque é um treinamento que envolve a negociação, mas a negociação à exaustão, porque eu não vou mais poder existir para aquelas pessoas, caso não seja possível um acordo, porque aí vem um componente de não existência de proteção e nem de defesa, vem um componente de colaboração, né? E que é importante a conscientização, o que é colaborar, né? Se a gente for pensar na estrutura da palavra, é de conjunto, né? De estar junto, né? Elaborar, trabalhar junto, né? Então, são componentes fundamentais que tiram a referência do que nós estamos acostumados e habituados, porque nós, profissionais, estamos acostumados ao plano B, C, D e assim vai. Tá? Você falou agora, e eu fiquei pensando assim, o advogado não pode fazer aquilo lá, né? Não pode, então, ir para
o tribunal, o advogado não pode fazer aquela outra coisa. Eu fiquei pensando, o advogado está perdendo coisas que ele está acostumado a fazer. Mas tem também ganhos tremendos para o advogado que opta por esse negócio. E eu já enxergo duas coisas, que é acesso a um mercado novo, a um tipo de cliente novo, a um tipo de prática nova, né? E traz a ele um novo mercado. E por ser informal, que eu estou entendendo que é, né? Isso reduz o custo operacional de um trabalho de um advogado, de um escritório de advocacia, barbaramente. Eu não sei se não é por 10 ou até mais, né? Porque toda essa operação que precisa ser montada e administrada para exercer a advocacia comum, tradicional, que a gente conhece, perde o efeito, desaparece. Está correto? Perfeito. Teu raciocínio é perfeito. E acho que eu vou pegar um gancho da tua área, que eu acho que aprendi contigo há muito tempo atrás, no momento que a gente estava trabalhando junto, que a gente pode retomar com prazer, é que a partir do momento que temos um cliente satisfeito, nós temos a possibilidade de fidelização. Então, nessa perspectiva, não é dependência. Uma coisa é fidelização, outra coisa é dependência. Você sabe melhor que eu. Isso. Né? Então, você cria parâmetros de um outro tipo de comportamento e de construção de uma outra realidade para eles. Né? Então, não concordo plenamente contigo que não é perda de mercado, pelo contrário, é uma criação. E digo mais, a importância da construção e de estar integrado numa rede. Né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos e Canadá é muito mais amplo, porque eles têm mais tempo, mas a construção da rede de profissionais colaborativos é bastante ampla, e nós queremos fazer isso. Então, quanto mais pessoas começarem a se conscientizar e verem o quanto isso é adequado ao momento atual, adequado à advocacia, adequado às outras áreas, mais a possibilidade de construção dessa rede, porque fatalmente vão trazer a colaboração na essência. Né? Fazer uma provocação aqui para a Graziella, que é a seguinte, né? Uma hora você veste o boné de advogado colaborativo, aí vai para o tribunal, coloca o boné de advogado beligerante. Como é que funciona isso na prática, né? Existem esses vários chapéus ou depois que a pessoa mergulha nesse mundo colaborativo não volta atrás? Pegando essa tua provocação e o que eles estavam falando antes, né, até da pergunta do Ivan, eu acho que um ponto bem importante, até destacando a importância da capacitação, é porque o advogado colaborativo, ele tem que seguir protocolos, né? Então, quando tu está atendendo um cliente, é do protocolo que tu faça a exposição de todos os métodos que ele tenha para resolver aquela demanda, né, desde a negociação, da conciliação, da mediação, né? Isso inclusive está no Código de Ética do próprio Estatuto da Advocacia, né? Não tá exatamente com essas palavras, né? Mas, assim, a gente tem uma entrevista inicial com esse cliente, porque é uma total mudança de paradigma, são outras lentes que vão ser colocadas aí. Numa prática colaborativa, o cliente, ele assume o protagonismo da sua demanda, é ele que vai ter a voz. O advogado, ele vai ser um assessor ali, ele vai auxiliar, um consultor, enfim, mas essa fala, né, é do cliente. Então, obviamente, isso não são todos os clientes que estão aptos a participarem de um processo colaborativo. Quando aquele cliente diz assim, não, eu não quero falar, não é tu que vai falar com a outra parte. Não, eu não quero nem ir na reunião. Isso tu já identifica que não é uma prática colaborativa. Então, daí que tem, assim, a grande importância
é de que o advogado ele esteja preparado e conheça todos os métodos e ele eleja juntamente com seu cliente numa entrevista inicial se ele vai percorrer aquele caminho, né? E aí entra aquela questão de perfil. Tem profissionais, advogados, que eles realmente, às vezes, até desistem da advocacia. Eu e Ivan, quando estávamos fazendo a formação em mediação, a gente tinha uma colega que ela diz assim, uma advogada que eu não gosto de litigar, não gosto de ir para os tribunais, né? E é uma característica própria, enfim, né? Então, é uma oportunidade que se tem de trabalhar de uma outra forma. Seria, para o advogado, uma outra opção, né? Abre esse leque de portas, desse acesso a uma justiça multiportas, mas tem que ser muito adequado para aquele cliente, porque tu vai trabalhar de uma forma em que, numa negociação, ela não vai ser uma negociação que tu vai guardar informações, que tu vai ter cartas na manga, e que tu vai fazer uma barganha, né? Não. Tu vai trabalhar num processo de diálogo, de levantamento de interesses, de informações e de construção de que tu possa ter benefícios que sejam mútuos, que dentro daquela realidade possível, obviamente, tu consiga satisfazer ainda mais o interesse das partes. E uma personalizado, que muitas vezes, se tu levar uma demanda para o judiciário, tu não vai conseguir ter essa profundidade que o processo colaborativo ele pode explorar. E só para falar sobre a vantagem das práticas colaborativas, eu queria ver se eles autorizam eu falar do exemplo das laranjas, porque é muito pedagógico o exemplo das laranjas, né? Posso falar? Claro que sim. E é estudado, né, Ricardo, nas negociações métodos de Harvard, né? Tem os vizinhos ali que estão brigando por causa das laranjas. Tem o vizinho A, que a árvore foi plantada no pátio A, e aí cresceu a árvore, os ramos, os galhos adentraram no pátio do vizinho B. Aí o vizinho A diz, não, essas laranjas, elas são minhas, porque o pé da laranja está plantado no meu terreno. E o outro diz, não, mas acontece que os seus galhos invadem o meu terreno, e aí, então, essas laranjas estão no meu pátio. Daí diz assim, leva a questão para o judiciário, como é que nós vamos resolver isso? Fica 50% das laranjas para um, 50% das laranjas para o outro. Quando tu está nesse espaço, né, de cocriação, um espaço de colaboração, podes ter até a liberdade de perguntar, mas para que tu queres essas laranjas? Né? Um vai dizer assim, olha, eu quero as laranjas porque eu vou fazer doces, enfim, para mim é uma fonte de rendimento, os doces que eu fabrico, é a receita que era lá da minha avó, enfim, e todo mundo gosta, e outro diz assim, eu quero fazer produção de sucos, né? Meu interesse está nos sucos. Então, dessa forma, quando tu tem, assim, a oportunidade de não ficar na ponta do iceberg e de trazer um aprofundamento e tu poder ter esse ambiente sem animosidade, de ter entendimento do que realmente são os interesses, tu tens a oportunidade de ter benefícios mútuos atendidos. Então, um pega 100% das cascas de laranja e fabrica seus doces, e o outro pode pegar 100% do suco e fabricar o seu suco, né? Então, isso é uma riqueza que dificilmente tu vai encontrar essa oportunidade através de uma demanda do judiciário, sem falar em questão da própria regulação do tempo, das pautas, né? Porque tu que vai estar dizendo o ritmo que tu quer resolver essa demanda. Olha só, me faz pensar que, assim, se eu vou entrevistar um advogado para saber se ele é um advogado colaborativo, eu pergunto para ele, já ouviu falar do caso das laranjas? Não, então... Tá fora. Esse exemplo ele é muito bom e é o segundo ou terceiro aprimoramento do exemplo que eu escuto, e esse da árvore tá muito bom, né? Agora, aproveitando aí a presença do Adolfo, que há tanto tempo milita nessa área colaborativa, mediação, várias iniciativas, né? Como é que você faz assim uma volta no tempo, né? Ou seja,
A lei de mediação é de 2015, a instrução lá do CNJ de 2010, o teu instituto é bem mais antigo que tudo isso. Então, você atravessou todas essas etapas, né? Hoje, a mediação, por exemplo, é algo consagrado em lei, em alguns âmbitos muito praticado, em outros menos. Eu converso com advogados e a maioria, não, eu sou super favorável, mas não funciona, ou eu sou super favorável, mas os clientes não querem. Eu também sou colaborativo, mas na hora precisa entrar na justiça, precisa brigar, porque não é o momento de negociar um acordo. Enfim, tem uma questão cultural, comportamental, ética. Como é que você resumiria, né, esses avanços e retrocessos no que diz respeito às práticas colaborativas e colocando aí debaixo também a própria mediação? Ricardo, confesso que é difícil expressar, mas eu considero, não sei se posso ser considerado mais otimista, mas acho que você, Ivan, Graziella, sabem que quando trabalhamos com um instituto novo, podemos dizer assim, se é que é novo, né? Nós estamos construindo um novo paradigma, né? Então, a gente tem que ter a clareza de que, como você bem colocou, passos à frente, passos atrás, passos do lado, e assim vão acontecer, porque é a construção de uma nova cultura, né? E então, eu olhando um pouco histórico, eu vejo, e aí quero agregar também um outro elemento que acho que a mediação e as práticas colaborativas contribuem muito, que é uma discussão que vem muito do contexto mais administrativo, podemos dizer, mais do direito ligado à administração pública, que eles usam a palavra da consensualidade, né? Eu acho que cada vez mais a gente vê uma realidade num olhar de pensar o consenso como possibilidade de um resultado cada vez mais amplo aqui no Brasil, né? E é interessante porque, pensando no Brasil, a gente tem uma realidade bastante distinta, regionais, podemos dizer assim. Então, uma coisa é o Sudeste, outra coisa é o Sul, outra coisa é o Nordeste, outra coisa é o Norte, e cada uma dessas regiões tem suas próprias peculiaridades e tomam para mim uma, uma conversa recente que tive com uma pedagoga que falava assim, olha, ao pensar no contexto escolar, pense a escola como uma unidade, como sua própria referência. E é essa, acho que é a riqueza quando a gente pensa, tanto em termos de Brasil, quanto de práticas colaborativas, que é bem mais recente, né? Hoje, por exemplo, estamos no momento das práticas colaborativas onde se questiona um pouco os instrumentos de torná-la um instituto dentro do ordenamento jurídico. O que quero dizer? Existe um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional, na Câmara, onde se prevê, mas internamente, no contexto do IBPC, a gente percebe discussões sobre será necessário, será desnecessário, uma discussão que a gente tinha bem antes da lei, você conheceu e você conhece, o Ivan também, porque também são bem anteriores a isso, que nós questionávamos, né? E aí vem o meu olhar muito no sentido que vem mais jurídico, né? São institutos contratuais, né? É um contrato que é feito, onde temos regras pré-definidas, papéis pré-definidos e que tem um determinado objetivo, né? Então, penso eu que, de uma maneira distinta, muito embora com uma proposta totalmente diferente da proposta da mediação, né? Porque a mediação tem uma flexibilidade maior, podemos dizer, porque ela transita tanto no mundo judicial quanto no mundo extrajudicial, o que não podemos pensar no contexto das práticas colaborativas, né? Mas não considero como um limitador, pelo contrário, como um compromisso ético para estimular um ambiente de colaboração, um ambiente de troca, um ambiente de pensar e o ambiente de tomada de decisão, como eu comentei aqui. Então,
acho que isso, uma enriquece a outra, né? Tem parâmetros próprios, e são justamente num olhar dessa mudança de cultura que a gente está vivenciando. E acho que, Ricardo, você pode contribuir mais, porque você veio recentemente dos Estados Unidos, deve ter percebido que o Brasil tem uma vertente, porque eu tenho um contato com os países latino-americanos e vejo que a gente destoa, porque a gente começa a ter experiências em áreas que em outros países não tem, né? Sem dúvida, sem dúvida. É verdade, é verdade. E eu, assim, só para agregar, né, e depois passando a palavra para a Grazi, eu vejo como importantíssimo, na verdade, a gente fazer uma ponte, né, com o empresariado, sobretudo, porque eu tenho usado, né, o discurso em favor da mediação, por exemplo, dos meios autocompositivos, no sentido de que isso deveria ser visto como uma política ESG, que está tão na moda, né? Por quê? Porque, evidentemente, que o custo do poder judiciário, né, se tratam de verbas públicas, se o judiciário custa 100 bilhões de reais, é óbvio que esse dinheiro está deixando de ir para a educação, para a saúde, para as universidades, para a segurança e tudo mais. Então, se você tiver práticas colaborativas como um princípio, como um valor dentro das empresas, ou a utilização dos meios autocompositivos, por exemplo, a mediação, você pode incluir isso como uma política mais abrangente dentro dessa prática de ESG que é consagrada mundialmente. Então, é uma maneira de você, e não é o caso, né, do IMAB, do IBPC, porque você já tem um protagonismo, né, mas é importante que haja essa junção para que isso não fique só um discurso, né, e sim uma prática e algo que realmente traga um benefício para as empresas de uma maneira geral. Acho que aí sim a gente dá um outro salto, pode dar um outro salto no futuro em relação a essas práticas. Não sei se a Grazi tem algum complemento. Ivan, por favor, nós já estamos quase chegando no nosso tempo. Não, o que eu trago, assim, uma reflexão a respeito dessa política pública de desjudicialização, né, das demandas, né? Então, claro, não são todos os casos que podem ser resolvidos extrajudicialmente, mas certamente tem muitas demandas no judiciário que poderiam ser resolvidas extrajudicialmente, com uma questão de economia, né, em relação aos custos, tempo, que é algo fundamental, às vezes até dentro do âmbito empresarial, há um anacronismo quando tu tem a decisão num processo e a necessidade que precisava ser atendida que já está lá na frente, né? Então, é algo que também indiretamente vai mudando a nossa cultura, e porque há um empoderamento das partes que estão participando, né, de um processo de práticas colaborativas, ou seja, de mediação, enfim, né? Porque são elas que são as protagonistas, então tu sai dessa passividade. Num processo colaborativo, quando, né, tu forma uma equipe, tu tá querendo que o teu cliente perca aquela vitimização, tu não trabalha dentro de uma linguagem de vitimização, né? Então, eu acho que todos passam, então, por um processo de transformação. Eu mesma, como profissional, digo que quando eu fiz lá minha capacitação em práticas colaborativas em 2018, né, passei por um grande processo de transformação, e uma coisa vai levando a outra. Eu até, assim... Deixa eu só fazer uma correção, Grazi, desculpe, não é transformação, é evolução. Pode ser, né? Mas uma coisa, assim, também vai nutrindo a outra, porque eu até era meio avessa à mediação, porque tu, para ser mediador, não precisava necessariamente ser um advogado e com uma formação já há 28 anos advogando, né? Então, tu tem ainda esse parâmetro. Mas, por outro lado, também durante essa praxis, vejo quantas decisões ou acordos homologados não cumpridos, ou execuções que são frustradas, enfim. Então, tu chega à conclusão que quando a parte ela
está comprometida em trazer uma solução, a forma em que ela quer resolver, tu está fazendo testes de realidade, é possível, né? Então, há esse comprometimento, tu responde com a segurança de acordos que são cumpridos, porque a parte, ela participou daquele processo de construção. Então, no âmbito social, e pensando também de uma forma sistêmica, todo mundo sai ganhando. Tu trabalha em cima de algo que é construtivo, e é algo que, se tu está tratando uma questão do âmbito de uma empresa, aquela questão não diz só aos sócios, porque a empresa, ela tem quantos funcionários e quantas famílias estão dependendo daquela empresa e daquela própria demanda que está ali sob questão. Então, o impacto social desses métodos autocompositivos, ele é significativo, é uma grande oportunidade que nós temos de falar em crescimento, né? De poder falarmos em evolução, como tu havia falado, né, Ricardo? Eu queria perguntar uma coisa ainda, última pergunta, né? Eu conheço a Graziela há algum tempo, já uns 4 anos, talvez já perto de 5, e sei desde lá que eu já estava mergulhada nesse tema, estudando, dando palestra, conversando, nos educando. Foi o primeiro contato que eu tive com esse tema foi contigo, tu que me ensinou sobre isso, né? E se alguém me pergunta, advocacia colaborativa, Graziela, fala com ela, né? E lendo também sobre isso, eu li um pouquinho mais para, né, diminuir a minha ignorância sobre esse tema, para conversar com essas duas autoridades. Eu acabei descobrindo que lá, desde 2011, né, Adolfo Braga Neto, e junto com a Tânia Almeida, e junto com a Olivia First, começaram a trazer esse tema para o Brasil, estudar, montaram institutos para pesquisar sobre isso, colaboraram, imagino, Adolfo, que isso venha se desenvolvendo até hoje. Então, aí, parei com o meu discurso e vou perguntar o seguinte: eu, advogado que gostaria de saber mais sobre esse tema, eu, cliente que gostei desse tema e gostaria de ter mais informação, aonde vocês recomendam que a gente busque informação qualificada, segura, se é direto com vocês ou se em algum site, onde eu posso ter mais contato com informação de valor, informação que possa trazer realmente conhecimento relevante? Oi, Ivan, tu te dirigiu a mim, mas eu quero deixar bem claro que a autoridade aqui nesse assunto que nós temos é o Adolfo, é sim, né? Ele que é a autoridade mora aí, o mentor, enfim, foi ele que levou as práticas colaborativas do Rio de Janeiro para São Paulo, formou lá o primeiro grupo de estudos, antes mesmo até de ter o IBPC, e depois fundaram o Instituto Brasileiro de Práticas Colaborativas. Eu sou nova, cheguei em 2018 e sou uma aprendiz, né? Mas uma fonte que ela é riquíssima é o próprio site do IBPC, porque ali tu vai ter o rol de todos os profissionais que atuam na área colaborativa das mais diversas áreas, né? Às vezes tu tem até um advogado da tua confiança e daqui a pouco tu vê ali, ele tem uma capacitação em práticas colaborativas, né? E a outra questão também é porque tu tens lá os padrões éticos do IBPC, que já pode servir como uma cartilha, né? Então, isso é uma das fontes fidedignas, assim, primordiais. E a outra são as OABs de São Paulo, do Paraná, do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, Minas Gerais, porque elas têm as suas cartilhas de práticas colaborativas, que também, de uma forma bem pedagógica, elas trazem informações a respeito de como o advogado pode atuar num processo colaborativo, apresentam de uma forma muito pedagógica as práticas colaborativas. No Rio Grande do Sul, nós não temos ainda a nossa comissão de mediação, de práticas colaborativas, né? Enfim, mas outros estados que já estão
avançados e que tem essas comissões, têm as respectivas cartilhas, que hoje, estando globalizados, nós também podemos acessá-los. Como complemento, se me permite, Graziela e Ivan, se a gente tem tempo, acho que a lembrança das comissões das OABs é muito oportuna, tanto é que a Comissão de Práticas Colaborativas da OAB do Rio publicou 2 livros sobre o tema, com vários autores, entre eles a própria Graziela. E o Adolfo. São 2 volumes, e vai ser lançado, porque, na verdade, eles foram construídos ao longo da pandemia, então não foi possível o lançamento, né? Eu acho que eles são de edições do ano passado, acho que tem uma do ano passado e uma desse ano. Então, eles vão ser lançados um evento da própria Comissão de Práticas Colaborativas da OAB Rio de Janeiro, no dia 20 de junho. Já fica aqui um marketing aqui são todos bem-vindos no Rio. Vai ser presencial, né? Mas estão todos convidados, e na sequência a gente vai estar na OAB da Barra, que também tem um movimento lá, e também vamos estar propiciando o lançamento dos livros lá. Então, os instrumentos já estão, né? Temos já uma doutrina que pode ser adquirida, como bem colocou a Graziela, e acho que a fonte natural é o próprio Instituto de Práticas Colaborativas, né, o IBPC, que o site não é IBPC, porque tem outras siglas, práticascolaborativasibpc.com.br, né? Perfeito. E que é uma fonte lá, qualquer necessidade, qualquer coisa é só falar com os contatos do IBPC, que estaremos às ordens permanentemente. E só para contextualizar, você contou da história, né? As práticas colaborativas recebeu, em 2000, não me lembro que ano, mas recebeu 13. o Prêmio Novari. 2013. O Prêmio Novari, porque foi considerado como um grande avanço na época, e isso graças à formatação que foi desenvolvida pela Olívia, e aí nasceu a ideia da constituição do Instituto. Excelente. Acho que foi, com certeza foi tremendamente Ricardo, rico. Oi. Eu vou ter que fazer um parêntese aqui. Bom, se nós estamos aqui hoje em função do contato que nos uniu da Lisandra Colossi, que é uma advogada, ela é mediadora, mas ela também é uma advogada colaborativa na Bahia. Eu e ela, nós escrevemos um artigo, participamos de um grupo de estudos da OAB da Bahia, que era Direito Consensual na Área Médica. Então, foi escrito um livro, e nós temos ali esse artigo falando sobre a aplicação das práticas colaborativas na relação médico-paciente, né? Então, é uma outra fonte. Não, a Lisandra é uma querida amiga, inclusive, por coincidência, ela é advogada correspondente do escritório onde eu sou sócio hoje, que é o escritório Silveira Advogados, e nós já estamos programando um novo bate-papo como esse para tratar especificamente do tema hospitalar, que eu sei que é uma área que ela se dedica, e que eu vejo que tem também um grande campo, né, de desenvolvimento para essas práticas colaborativas, e também para a própria mediação e outras vertentes aí que a gente vai estar conversando. Tá no nossa pauta. Sim, a Lisandra foi uma das coordenadoras, então, do grupo e do livro também. Maravilha. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês, foi extremamente rico, né? Da minha parte, eu só tenho a agradecer e deixar aberta a oportunidade para, em outras ocasiões, a gente voltar a conversar. Passo a palavra aí para o Ivan para fazer os agradecimentos também, e vamos embora, vamos mudar esse mundo, porque a gente tem condições, inteligência, material humano, material didático, e a vontade de mudar esse jogo aí. Obrigado. Ivan? Obrigado, Graziela. Prazer em te encontrar de novo, ainda que de forma virtual, uma alegria. Adolfo nem se fala, né?
nosso mentor. Uma delícia estar com você novamente e conversando naquilo que eu sempre acho que assim, falta tempo, né? Devia ser um longa-metragem, um negócio assim, aqueles filmes de 3 horas de duração para comer uma pipoca no meio e voltar para assistir o final. É fantástico o tema e fantástica as referências que vocês nos trazem e o trabalho que vocês fazem nesse sentido. Foi um privilégio estar com os dois. Muito obrigado. Ivan, olha só eu não posso ser ingrata também, e à medida que vai falando vão vindo as informações. A Comissão de Mediação da OAB do Rio Grande do Sul, ela teve um núcleo, um GT, que também desenvolveu um trabalho em práticas colaborativas. Então, no YouTube, se colocar lá, né, práticas colaborativas, vai aparecer vários eventos que foram promovidos pela Comissão de Mediação da OAB Gaúcha, que acolheu, assim, de uma forma muito especial e deu espaço para as práticas colaborativas. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, feitas aí todas essas ressalvas, né? Que bom que essas práticas colaborativas se espraiaram Brasil afora, do Iapoque ao Chuí. Obrigado. Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Obrigado aos nossos ouvintes, obrigado patrocinadores, colaboradores. É sempre um privilégio estar aqui com vocês. Tchau. Até a próxima.